O que sabemos sobre a crise é que ela vem, os tempos turbulentos e o que fazer com a equipe durante esse momento para poder encantar. Vamos saber nesse episódio. Roda a vinheta! Fala, T&D! Tá começando aqui esse grande episódio que promete encantamento. O Igor, pelo que eu tô vendo, já tá encantado, é isso? Bem-vindo. Opa, fala Elis, muito bom estar aqui mais um episódio do Fala T&D, esse aqui super especial, porque o nosso convidado aqui eu já conheço há muitos anos. Quanto tempo será? Desde sempre. Desde sempre, desde berço, Desde digamos berço, assim. literalmente. Então é aquele episódio que a gente sabe que vai ter muita marmelada e no final, se puder ter aquela emoção, aquela lagriminha, aquele chorinho, Olha lá. a gente sempre gosta, porque também faz parte do encantamento. Vou apresentar aqui o nosso convidado, ele é Alexandre Slivnik. E aqui é Igor Kozo. A gente tem um pouco dessa confusão, depois a gente fala, tá? Único brasileiro a dar a volta ao mundo em um avião privado da Disney, pessoal, para conhecer os bastidores de todos os parques da empresa. Ele é reconhecido oficialmente pelo governo norte-americano como um profissional com habilidades extraordinárias na área de palestras e treinamentos. Vocês já conhecem ele do CBTD, ele leva um monte de gente lá para Disney para falar de negócios, de encantamento. E hoje está aqui no nosso Fala T&D, não é a primeira vez dele aqui, mas ele falou com a gente lá durante o CBTD. Na primeira temporada, né? Na primeira temporada. Então tá de volta, a gente vai falar de encantamento, vamos falar de crise, o que a gente faz com a equipe. Bem-vindo, vai, Ale. Obrigado, Elis, obrigado, Igor. Meu irmão, aliás, não sei se você não quis dizer a minha idade, mas ou você esqueceu, mas tenho 43 anos, há 43 anos ele me conhece, para vocês verem a evolução da espécie, né, gente? Eu sou o mais novo dos 3 irmãos, mas é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês no Fala T&D. Já estive alguns anos atrás, a partir do CBTD, que foi a nossa gravação. É uma honra de verdade falar desse tema importante, afinal, crise, ela acontece sempre. E ela é cíclica, e quanto mais a gente treina, e quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente prepara o nosso time nos momentos bons, mais preparado o nosso time estará para enfrentar esses momentos ruins. Então estaremos aqui à disposição para falar desse tema maravilhoso. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente tem um pensamento de que se está acontecendo um problema, se está acontecendo uma crise, e a gente vê hoje nas empresas que parece que a crise está instalada como um CPF dentro da empresa, como ela tem crachá dentro da empresa. E aí a gente pensa, não tem como a gente encantar durante a crise. Vai ser todo mundo muito mal durante esse período. Essa é uma verdade? Não há o que fazer mesmo, Ale? Bom, eu acredito que não há uma verdade absoluta, né? A gente passou recentemente eu digo há 5 anos atrás, por talvez uma das maiores crises da humanidade, a pandemia. E a pandemia trouxe vários desafios, mas também trouxe muitos aprendizados, né? Que nós passamos por ela, enfim, perdemos muitas pessoas que amávamos, mas as organizações passaram por problemas. E lá nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos há 11 anos e tenho estudado as empresas americanas, e isso aconteceu no Brasil também. Falaram da tal grande resignação, né? Logo após a pandemia, o turnover aumentou. E aí eles começaram a estudar. O MIT fez uma pesquisa em 2021, 2022, para entender o que era essa tal resignação. E aí eles acreditavam que as pessoas estavam saindo das empresas, ou o alto turnover era motivado por salário baixo. E aí eles começaram a pesquisar e viram que o salário era o 16º motivo pelo qual as pessoas saíam das empresas. E eles começaram a tentar entender qual era o principal motivo que fazia com que os talentos saíam das empresas. Principalmente no momento de crise. E o principal motivo deles foi cultura. Ou seja, se eu estou num lugar que eu não encaixo, no momento de crise, eu vou embora. Então, o engajamento dos talentos dentro da sua organização, você tem que pensar, não no momento de crise, eu preciso reter e engajar talentos, porque senão os meus talentos estão indo embora. Prepare o seu time para que eles estejam encantados com o seu trabalho, para que eles não queiram sair no momento de crise, porque inevitavelmente vai acontecer. 5 anos atrás foi talvez uma das maiores crises, mas as crises, elas são cíclicas e talvez tenhamos várias crises ao longo de um único ano. E se seu time não estiver preparado, com certeza você vai perder seus melhores talentos, seu turnover vai aumentar. E aqui a gente pode e vai com certeza falar muito sobre como a gente pode fazer para melhorar esse engajamento do nosso time, encantar o nosso cliente interno, que tenho certeza, o desafio de muitas organizações que nos assistem. Ale, tem uma coisa que eu sempre fico refletindo, né? Quando tem esse momento de crise, às vezes o treinamento ou os colaboradores, as pessoas estão trabalhando num nível de conforto,
né? Esse treinamento também, às vezes, acontece olhando esse nível de conforto, tendo planejamentos. A hora que surge uma crise, as pessoas tendem a cair para um nível de sobrevivência, assim, tipo, salve-se quem puder. E aí que normalmente surgem esses conflitos mais intensos dentro da organização. As pessoas falam, puxa, não, peraí, isso não faz sentido, eu preciso mudar de vida, quero fazer. Talvez por isso seja a questão do autoconhecimento, da saúde mental, um dos temas mais falados hoje. O que você pensa sobre isso, Ale? Igor, eu acho que é mais falado por quê? Porque as empresas viram que se não cuidar dos colaboradores, eles vão embora e vão perder talentos. Ponto. A InfoJobs, em 2024, ano passado, fez uma pesquisa e identificou que 86% dos colaboradores de uma empresa sairiam da empresa para buscar uma saúde mental melhor em outro lugar. Pera lá, se a grande esmagadora maioria das pessoas sairiam de uma empresa para buscar uma qualidade de vida melhor, uma saúde mental melhor, é uma preocupação importante. E eu acho que você falou um ponto, para mim, crucial, é buscar significado. E aí tem tudo a ver com o propósito, né? Hoje em dia, não só as novas gerações, as pessoas começaram a entender que a nossa vida é finita. E acho que a pandemia veio muito para ter essa clareza, né? Algumas pessoas talvez não tinham pensado ainda que a nossa vida acaba. Agora, se você passa um terço da sua vida no trabalho, você passa um terço da sua vida dormindo, se você não consegue ver significado no seu trabalho, o último terço da sua vida que sobra, você fica falando mal do trabalho que você tem. Para mim não faz sentido. Então a busca do significado para mim é importante. Aí acho que tem muito a ver com o impacto, né? As pessoas falam muito sobre propósito, eu tenho estudado propósito nos últimos anos, mas propósito não é novidade. Tudo bem que muito se fala de propósito, o Simon Sinek escreveu aquele livro famoso, né? O Comece pelo Porquê, e o propósito dos últimos 5 anos, 10 anos, ele ficou mais em evidência. Mas Aristóteles já dizia que propósito é quando seus talentos encontram as necessidades do mundo. Quando você entende o impacto, e na minha percepção, o propósito não é sobre você, não é sobre a sua empresa, é sobre o impacto que as suas ações têm na vida das outras pessoas. E muitos colaboradores não têm clareza do impacto das suas ações na vida dos outros. E eu vou dar um exemplo clássico na Disney, já que eu moro nos Estados Unidos, trabalho levando brasileiros, os bastidores da Disney, para entender como engajar os talentos. Um dos pontos onde tem o menor índice de turnover é a lavanderia. Vocês sabiam disso? Olha. Como você pode pensar assim, peraí, eu achei que o menor índice de turnover eram os amigos dos personagens, ou lá quem trabalha nos parques. Não, é a lavanderia. É um lugar onde, teoricamente, você tem menos contato com o cliente. Mas olha que impressionante esse case, e talvez fique uma reflexão para você que está assistindo a gente. Imagina que você vai numa lavanderia, que é um ambiente mais quente, é um ambiente barulhento, é um ambiente onde você tem um trabalho mecânico muito grande. Você tem lá na maior lavanderia do mundo, que fica em Orlando, tem 200 pessoas trabalhando ali naquele lugar, fazendo um trabalho repetitivo. Mas você chega lá, as pessoas são felizes, as pessoas são sorridentes. E o principal case, para mim, um grande exemplo de talento, de engajamento de talentos é, uma vez por ano, os funcionários da lavanderia, juntamente com seus familiares, eles têm a oportunidade de ficar hospedado no hotel 5 estrelas da Disney por um final de semana. Ao levar o seu filho para dormir no lençol que você lavou, ao levar a sua esposa, o seu marido, para aproveitar aquela roupa de cama que você lavou, isso gera um engajamento absurdo. Por quê? Gera um orgulho. Quando você volta para o seu trabalho, você fala assim, eu vou fazer muito bem feito, porque eu sei do impacto que o meu trabalho tem na vida do outro. Então, acho que vale muito a pena a gente trazer essa reflexão. Quanto maior a clareza do porquê eu faço aquilo que eu faço, maior o engajamento do nosso time. Afinal, eu sei que eu falo demais, já vou passar a bola para vocês. Eu sempre defendi essa velha máxima que, para mim, ela é a máxima de todos os negócios. O encantamento do cliente externo é uma consequência do encantamento do cliente interno. O cliente que te paga só estará feliz se o cliente que você paga estiver feliz. Então, muitas empresas falam, né, Alexandre, eu quero encantar o meu cliente, eu quero trabalhar e investir muito dinheiro para que o meu cliente externo saia feliz. Assim, faz o seguinte, faça como a Disney. E tantas outras empresas, a Apple também faz isso, e outras empresas amadas. Encante prioritariamente o seu cliente interno, porque caso ele esteja encantado, ele vai encantar o cliente externo. Essa é a minha defesa aí, a minha filosofia de vida já há quase 20 anos. Ale, quando você foi encantado? Como Vários é que foi momentos. isso? Como é que foi aquele, sabe, caramba, o que aconteceu aqui que eu fui encantado? E até assim, aquele que não foi encantado, ele consegue encantar alguém? Ele consegue, mas é mais difícil, porque você consegue identificar quando é técnica ou quando é do coração.
E a história, né? A primeira vez que eu fui encantado na Disney, o meu filho, o Leonardo, ele tinha 2 anos de idade, a gente estava lá em Orlando. E eu estava como turista, não morava lá ainda. O Léo hoje está com 17 anos de idade, isso aconteceu há 15 anos atrás. E o Leonardo estava lá em Downtown Disney, na época, hoje Disney Springs. Ele olhou para a loja da Disney e falou assim: papai, vamos lá na loja da Disney, papai? Eu falei: claro, vamos na loja da Disney. Entramos na loja da Disney, o Leonardo olhou para as prateleiras dos personagens, aquele mundo de personagens olhando para ele. E o Leonardo começou a fazer uma bagunça na loja, tirou todos os personagens. Eu olhei, fiquei preocupado, comecei a dar bronca no Léo. Falei: Léo, olha a bagunça que você está fazendo na loja. Comecei a guardar personagem, morrendo de vergonha. E o Leonardo começou a chorar. E eu comecei a dar bronca, continuei dando bronca nele, e o Leonardo continuava chorando. E aí apareceu um cast member. Aliás, um parênteses na história aqui. A Disney engaja seus colaboradores até mesmo renomeando a nomenclatura do seu colaborador. Eles não são funcionários, eles são cast members. Não importa o que você faça na Disney, você é um membro de elenco. Se você trabalha na limpeza, você é um membro de elenco. Se você trabalha como executivo, você é um membro de elenco. Então você ressignifica o trabalho dessas pessoas. Fechando parênteses, voltando para a história. Esse cast member, ou esse colaborador da Disney, viu o Leonardo chorando. Viu que eu estava desesperado guardando os personagens, que o Leonardo tinha feito uma bagunça. Ele virou, se aproximou da gente e falou assim: não, pode deixar que eu guardo essa bagunça para vocês. Eu falei: puxa, obrigado, né? Agradeci. Tava pegando o Léo para ir embora, ele me parou e falou assim: não, vamos fazer o seguinte. Eu fico aqui, sentado no chão, brincando com o seu filho, e o senhor pode fazer compras à vontade. Eu achei aquilo maravilhoso. Saí de lá, falei: tá bom, fica aí com pestinha então que eu já volto. Fui lá pagar os personagens, fui no caixa, cheio de personagem. Voltei cheio de sacola e o Leonardo tava gargalhando no chão, brincando com o colaborador da Disney, com o cast member da Disney. Eu agradeci, peguei o Léo, fui embora. E aí naquele momento foi quando eu comecei a refletir sobre a atitude do colaborador da Disney. Por que será que ele teve aquela atitude? Aí, de fato, né, eu brinco que eu descobri o porquê dele ter tomado aquela atitude quando eu recebi a fatura do meu cartão de crédito, porque eu gastei muito dinheiro. Qual é a intenção daquele colaborador? Claro, ele sabia que se eu continuasse brigando com o Léo choraria, eu sairia de lá e não compraria absolutamente nada. Então, o encantamento é uma estratégia de negócios. Porém, eu percebi ao estudar a filosofia da Disney e dessas empresas que esse colaborador não fez porque ele foi treinado por fazer, porque ele sabe o significado que o trabalho tem na vida das pessoas com as quais ele se conecta. Então, acho que isso, para mim, é o mais importante. Eu fui encantado, respondendo a sua pergunta. Pela primeira vez fui picado por essa mosquinha do encantamento nesse momento, quando esse colaborador teve essa atitude para encantar não a mim, mas sim meu filho, que era um momento difícil, era um problema que eu estava, meu filho chorando, berrando, e o colaborador foi lá e resolveu o meu problema. Isso para mim foi algo incrível. Putz, Ale, bom, eu conheço bem essa história, né? Mentira! Você já tinha ouvido isso? Na verdade, vivenciei a história isso. junto também, né? Tava junto. Mas tem uma questão que acho que é conectada ao propósito, que é o protagonismo, né? É dar a liberdade desse colaborador, dessa pessoa, tomar as suas atitudes e se sentir com autonomia para poder tomar essa decisão, né? E tem outros elementos da cultura da Disney que incentivam esse tipo de atitude justamente para gerar mais encantamento, né? Então, comenta um pouco disso, porque eu acho que de certa forma, o protagonismo é a vivência do propósito, né? Então você consegue entender o propósito, saber os objetivos, saber onde você quer chegar, e aí você tem esse protagonismo para vivenciar isso. Então é legal. Boa, Igor. Vamos lá. Eu tenho o privilégio de ser amigo de Lee Cockerell. Lee Cockerell, ele foi presidente da Walt Disney World por 10 anos. Durante 10 anos ele liderou 40 mil pessoas. E aí ele falou assim: são 3 coisas que a Disney faz diferentemente de outras pessoas. A fórmula mágica do sucesso da Disney. Ele fala o seguinte: qualquer empresa que deseja ter sucesso precisa 1. Contratar bem. 2. Treinar bem. 3. Tratar bem. Isso é impressionante. E é simples. Ale, o que é contratar bem? As pessoas normalmente contratam aptidão e treinam atitude. Só que, na verdade, a gente sabe que treinar atitude é difícil, porque nem sempre você consegue mudar a forma, mudar caráter, mudar valores, mudar atitude. A Disney, ela tem uma cultura baseada em 5 palavras, e esse é o direcionamento que a Disney dá para o seu colaborador: ter autonomia, ter protagonismo, como o Igor disse.
E essas 5 palavras são segurança, cortesia, inclusão, show e eficiência. Essas palavras são treinadas como atitudes. E os colaboradores já sabem que essas são as palavras prioritárias e existe uma hierarquia nessas palavras. Cada colaborador sabe o que fazer com segurança. E ele só vai agir com cortesia se estiver seguro. Tanto é que é comum as pessoas falarem, nossa, Alexandre, você fala tão bem dos profissionais da Disney, mas quando eu cheguei lá numa montanha-russa, o profissional estava com uma cara fechada e pediu para eu checar minha trava. Por quê? Porque ali a prioridade dele é segurança. Se ele for cortês acima de segurança, ele pode colocar a sua vida em risco. Eu vou dar um exemplo nessa história que eu acabei de contar do meu filho, que o cast member ficou sentado no chão. Dentro da prioridade das chaves, era extremamente seguro ele tomar essa atitude. Ele não precisou perguntar para o chefe, eu posso ir lá sentar, brincar com aquele cliente que está chorando no chão? Ele simplesmente tomou essa atitude, foi protagonista. Por quê? Porque a segunda chave mais importante para a Disney é a cortesia. Pensa bem, a 5ª palavra mais importante, não que não seja importante, mas é a 5ª mais importante, é a eficiência. Esse colaborador provavelmente tinha uma outra função, um outro trabalho. Talvez arrumar as coisas ali ou fazer outra coisa. Mas como cortesia é acima de eficiência, ele deixou de fazer o trabalho dele para ser cortês com o meu filho. Então, a partir do momento que você dá clareza para o seu colaborador de quais são as atitudes que ele tem que ter, que encantam os clientes, você consegue fazer com que ele tenha protagonismo. Então, a Disney contrata pessoas baseado nessas atitudes, a Disney treina essas atitudes, aí vai para o 3º pilar, que é tratar bem. A Disney reconhece essas atitudes. E, para mim, o pilar reconhecimento é o mais importante para gerar engajamento. E as empresas, elas erram muitas vezes, porque elas querem recompensar. Recompensa é importante, mas ela é menos impactante do que o reconhecimento. Recompensa custa, o reconhecimento nem sempre. Recompensa é finita. Quando você paga, por exemplo, para alguém algo a mais, vou te dar um bônus. Você paga, de repente esse dinheiro acaba. Agora, quando você reconhece genuinamente, vai pro coração e ela nunca mais vai esquecer. Então, quanto mais você reconhecer o comportamento, e não é reconhecer a pessoa, eu posso falar, Igor, você é maravilhoso. Tá, ele é meu irmão, eu vou falar, ele é maravilhoso mesmo. Só que qual é a tendência se eu reconheço um colaborador? A pessoa se sentir arrogante, prepotente, autossuficiente. Agora, se eu passo a reconhecer o comportamento do Igor, ele vai repetir, tem uma tendência de repetir esse comportamento. Então, respondendo a sua pergunta, o protagonismo, a meu ver, ele parte dos comportamentos pré-estabelecidos e do reconhecimento que eu dou para esses comportamentos que o meu colaborador faz, que é a tendência que ele repita esses comportamentos. Ale, se a gente terminar o episódio agora e a gente assistir umas 10 vezes, anotando, pensando na empresa, pensando nos colaboradores, na estratégia, no que eu faço, já aprendeu um monte de coisa. Mas a gente sabe que, às vezes, quando a gente está falando o que fazer, a pessoa anota tudo e não faz nada. E a gente precisa entrar naquela assim, o que não dá mais para fazer, porque isso aqui você está errando, isso daqui você está perdendo, talvez o pouco de encantamento que as pessoas tenham a partir delas mesmas. Não é nem porque você está fazendo alguma coisa, mas a pessoa tem dentro dela uma vontade de encantar e aí, talvez pela atitude do líder, ela cansa de fazer aquilo. Qual é aquela luta de... não faz mais isso, por favor, não dá mais. Elis, você tocou num ponto crucial, né? Você falou de liderança. Eu acho que não dá mais no século XXI, ano de 2025. Espero que esse episódio daqui 10 anos você está assistindo, que ele ainda seja perene. Incongruência entre discurso e prática. Para mim é o que mais mata as organizações hoje em dia. O líder, ele ter um discurso e uma prática completamente desconectados. Lee Cochran, né, falei dele, foi presidente da Walt Disney World, eu, uma vez no almoço com ele, eu falei assim, Lee, você liderou durante 10 anos 40 mil pessoas. Foi o presidente da Walt Disney World aqui em Orlando durante 10 anos. Qual a sua maior aprendizado de liderança? Ele olhou nos meus olhos e disse assim, Ale, você tem filhos, o Léo e a Bia. Eu também tenho filho, o Dan. Então, para mim, o maior segredo da liderança é trate as pessoas da sua equipe como você gostaria que os seus filhos fossem tratados quando eles forem trabalhar. Olha que incrível isso. Eu vou repetir. Trate as pessoas da sua equipe como você gostaria que os seus filhos fossem tratados quando eles forem trabalhar. E eu acho que muitas vezes o líder, ele cobra muitos KPIs. E aí eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. E é importante cobrar KPI, né?
A gente tem aqui, não sei, não foi Jack Welch, foi... não lembro agora quem foi que falou essa frase não é minha. Peter Drucker, ele falou assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu concordo plenamente com ela, a cultura come a estratégia no café da manhã. Que muitos líderes pensam mais na estratégia e muito menos na cultura. E aí, peço licença ao incrível Peter Drucker, mas é verdade, essa é uma verdade que eu acredito também. Só que também não adianta ter uma cultura maravilhosa com uma estratégia fraca que vai matar você de fome. Então você precisa ter um balanceamento. Então o líder ele precisa saber cobrar os KPIs, mas ele não pode esquecer do keep eyes. O que eu quero trazer? Qual a reflexão que eu quero fazer com vocês aqui? Você precisa ter um balanço. Não adianta nada ser aquele líder legalzão, que vai sempre manter o contato humano, mas também não adianta nada ser um líder que vai só cobrar resultado. Então o KPI, que são os indicadores, você precisa cobrar. Mas o keep eye, manter o olho no olho, para mim, ele é tão importante quanto o KPI, que é o indicador de resultado. Então você, líder que está nos assistindo, para responder a sua pergunta, busque coerência entre aquilo que você defende, aquilo que você diz e aquilo que você prega. E quanto mais você mantiver os olhos na sua equipe, maior vai ser a possibilidade dos seus colaboradores olharem os seus KPIs, os seus indicadores de desempenho. E tem uma coisa que você fala aí da cultura, o que vai alimentar essa cultura, o que vai moldar essa cultura? É o incentivo, é o walk the talk, é fazer o que... É a congruência do discurso que você estava falando antes. Então, não adianta achar que tem uma cultura forte, ter uma estratégia equilibrada com essa cultura, mas se os incentivos, as provocações, elas estão corroendo a cultura na madrugada. Exato. Né? Então, assim, a cultura come a estratégia no café da manhã, mas durante a madrugada, os incentivos e comportamentos estão corroendo a cultura. Estão corroendo, talvez não, mas estão moldando essa cultura, né? E vimos falando no carro, né, sobre isso, sobre a Apple, a empresa mais valiosa do mundo. A primeira empresa a atingir 3 trilhões de valor de mercado. E não sei se você que está nos assistindo sabe, não sei, Elis, a gente está falando sobre isso. Os colaboradores da Apple, os vendedores da Apple não são comissionados. Normalmente, principalmente na cultura mais latina, brasileira, a gente sabe que vendedor ele é comissionado na grande maioria das vezes. Os vendedores da Apple não são. Quer saber por quê? Porque a Apple entende que a comissão gera pressão, e tudo bem, mas olha que incrível, a comissão coloca o interesse do vendedor acima do interesse do cliente. E é verdade. Se você vai comprar um aparelho na Apple, você começa com um vendedor ou uma vendedora, ele vai te mostrar o aparelho, vai te explicar aquilo que é melhor para você. Se necessário for, ele vai até dizer que você está comprando um aparelho até melhor do que você precisa. Isso é estratégico, já falo sobre isso daqui a pouco. E ele depois te ensina a usar mesmo depois da transação. E para mim isso é impressionante no sentido de fidelizar o seu cliente. Porque o cliente sai de lá com a sensação de comprar o que é melhor para ele. Não teve aquela... Eu não fui empurrado o aparelho. E aí eu gero o quê? Perenidade, longevidade. Quando eu precisar de trocar um aparelho ou comprar um aparelho novo, eu vou comprar na Apple, porque eu sei que eu vou lá ter uma venda consultiva e alguém vai vender aquilo que de fato eu preciso. E aí... eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? O quanto nós estamos incentivando fazer com que o nosso vendedor venda a qualquer custo e o quanto nós estamos valorizando. E aí eu vou contar um último case, um último exemplo aqui, que eu fiz uma grande empresa do varejo, maior vendedora aí de cosméticos, perfumes do Brasil, um grande cliente. Pode falar o nome aqui, Boticário. viu? Então tá, vou falar. Não tem problema. O Boticário é um grande cliente, há quase 20 anos a gente trabalha criando a cultura de encantamento de clientes do Boticário. E a gente estava conversando com uma líder de algumas das lojas do Boticário e eles estavam falando muito sobre isso. Mas, Alexandre, aqui é impossível no Brasil trabalhar sem comissão. O vendedor é motivado, eu falei, tudo bem, tente tirar o peso da comissão. E ela, como assim? Eu falei assim, era o mês de outubro, próximo do Natal. Eu falei, quanto que você dá de bônus se os seus vendedores atingem super meta? Depende dos resultados de cada um. Então me dá um exemplo. Normalmente a nossa melhor vendedora, se ela atinge a super meta no final do ano, ela chega a ganhar R$1.000 de bônus. Eu falei, então faz o seguinte, conversa com as pessoas do seu time. Veja o que elas não têm em casa e gostariam de ter. Como assim? Assim, pergunte. E ela perguntou, uma vendedora não tinha micro-ondas, queria um micro-ondas. A outra tinha uma máquina de lavar que já estava quebrando, ela precisava de uma máquina de lavar nova. E a melhor vendedora não tinha um guarda-roupas dentro do quarto dela. As roupas ficavam em caixas.
E aí, olha só, ela foi ver, na época, o guarda-roupa que a vendedora queria, a melhor vendedora, custava R$ 850. E no planejamento dela, ela ia premiá-la com R$ 1.000 se ela atingisse a supermeta. E aí ela chegou, reuniu a equipe, depois de descobrir o que cada vendedora queria, ou gostaria de ter em casa, ela definiu, então tá, se você atingir esse resultado, você ganha seu micro-ondas. Se você atingir esse resultado, você ganha sua lavadora. E falou para a melhor vendedora, se você atingir esse resultado, você vai ganhar o seu guarda-roupas. Era mais barato do que os R$ 1.000. O que aconteceu, a melhor vendedora atingiu esse resultado da supermeta e ela ganhou guarda-roupa. O que acontece com essa vendedora todos os dias que ela acorda, abre aquele guarda-roupa quando ela se troca para ir trabalhar? Aqui foi parte de uma conquista. Esse guarda-roupa de R$ 850 tem um significado muito maior do que os R$ 1.000 que ela ganharia em dinheiro. Então, passe a ressignificar a bonificação. O dinheiro é importante, sem dúvida nenhuma, mas quando você consegue conectar com experiências, quando você consegue conectar com algo que traga mais valor, com certeza o seu colaborador vai valorizar ainda mais a sua marca, a sua empresa. Uau. E tem um desafio aí quando a gente fala de comissionamento e nas empresas, talvez não tanto as do varejo, mas de forma geral, as metas individuais e as pessoas buscam um comportamento coletivo, né? Essa é uma máxima que eu tenho ouvido cada vez mais. Você precisa fazer team building, então o pessoal vai lá, desce o rio de bote lá no rafting, todo mundo feliz, baita experiência legal, mas chega na segunda-feira, bom, gente, então cada um sua meta, vamos lá, brigar pelos clientes, sabe? Isso, como conectar isso daí? Como organizar? É difícil, né? Porque. E aí é o projeto segunda-feira, né? A gente tem um treinamento em Orlando chamado Estratégia da Magia, que é um treinamento de uma semana. E no último dia a gente faz um projeto segunda-feira. O que você vai fazer em 30 dias? O que você vai fazer em 6 meses? O que você vai fazer em 1 ano? Por quê? Porque eu acho que assim, o treinamento é legal. Só que não pode ser só uma experiência que o pessoal fala, como é que foi o treinamento? Nossa, foi muito bacana, eu dei de rafting, nunca tinha andado, foi legal. Tá, mas o que você vai fazer com o que você aprendeu? O que você vai colocar em prática, né? E eu acho que esse é o maior desafio, né, do treinamento. Fazer com que o aprendizado gere ação. E aí, assim, eu vou ser 100% honesto e transparente com vocês. Eu acho que as empresas estão pecando muito nesse pós-treinamento. E eu acho que assim, vocês já falaram isso em vários episódios que eu assisti, que treinamento não é só sala de aula. Sala de aula é uma das etapas do desenvolvimento, e sim, é treinamento também. Mas o cafezinho que você tem, o intervalo que você tem de café com o seu colaborador, que você vai conversar com ele, é treinamento. Feedback é treinamento. Aliás, eu vou dar a minha percepção, e aí eu vou ser honesto aqui com relação a esse tema. Eu odeio feedback. Eu vou falar para vocês que eu odeio feedback. Por quê? Porque hoje o feedback ele ficou conhecido como uma ferramenta de punição. Tem empresas hoje, e eu fico abismado que isso ainda exista, empresas que têm a salinha do feedback. Você entra lá, tem uma nuvenzinha em cima, você fala, meu Deus do céu. Imagina que um chefe está chegando hoje, as empresas, né, Open Space, não, porque aqui minha empresa, nós temos a política de portas abertas. E aí o chefe chega lá na frente de todo mundo e fala assim, José, vai lá na minha sala que eu preciso te dar um feedback. Qual é a sensação ao você ouvindo o seu chefe falar com o seu colega de trabalho que ele precisa dar um feedback pro seu colega de trabalho? Tá ferrado. Vai ter alguma coisa ruim. E aí eu quero trazer uma reflexão existe, claro, o conceito do feed forward, né? De elogiar os comportamentos. E aí eu estava conversando com o executivo da Disney na minha viagem de volta ao mundo ano passado. E aí ele falou assim para mim, Alê, é importante elogiar os comportamentos. E eles têm uma métrica chamada 7-1. E não tem nada a ver com a Copa do Mundo, tá, gente? Fiquem tranquilos. Gatilho aqui. Não é a Copa de 2014. São necessários vários reconhecimentos dos comportamentos para que um feedback de melhoria seja mais efetivo. Muitas vezes a gente inverte esse processo. A gente dá feedback de melhoria a todo momento e uma vez ou outra dá um elogio ou um reconhecimento. E aí eu tava pensando, ele falou assim, Alexandre, é como um boneco de neve. Você precisa dar o feedback de melhoria, mas você precisa dar muito mais um feedback, um feedback de reconhecimento. Então, no boneco de neve, a parte de baixo é aquela bola maior, que são os reconhecimentos positivos. E no boneco de neve, a cabeça dele é uma bolinha menor. E é um sistema cíclico, é eterno. Aí eu tava pensando, um boneco de neve. Aí eu pensei, qual é o boneco de neve mais famoso do mundo? Aí eu falei, o Olaf, né?
E aí eu pensei no método Olaf. Eu quero falar em primeira mão aqui nesse podcast, não Olha, falei em nenhum outro podcast. atenção, Primeira não, então. breaking news, né? Breaking Breaking news. news. Breaking Para news. responder a sua pergunta, Igor, e para mim, eu acho que isso é fundamental, faz parte do reconhecimento, é o método Olaf de reconhecer. Primeiro O. Anota aí, porque eu acho que isso é poderosíssimo. Eu tenho trabalhado nos últimos anos com isso e nunca falei publicamente, eu vou falar agora publicamente para vocês aqui no Fala TID. Observe o comportamento. Tem muito líder que está olhando para os números e não olha o comportamento do seu time. Então, de observar mesmo, com escutativa, olhar aquilo que o seu colaborador está fazendo na prática. L, de listar. Liste, coloca num papel quais são os comportamentos que você gostaria de reconhecer no seu time. Então, observar, listar e o A de aplaudir. Vai lá e reconhece mesmo. Vai lá e aplauda. Então, observe os comportamentos, liste os comportamentos, aplauda esses comportamentos. E o F de fortaleça esses comportamentos. Hoje, nas grandes empresas, o que eles fazem? Eles identificam quais são os comportamentos que eles querem potencializar, eles observam, eles listam, eles aplaudem, ou seja, reconhecem para fortalecer. Então, use o método Olaf, que você vai engajar mais o seu time e com certeza vai obter mais resultados. Você me permite um espacinho no À método vontade. Olaf? Eu faço isso com os meus colaboradores. Que legal. Eu faço isso há bastante tempo. Então, eu passo o mês, eu tenho o one-on-one mensal, e eu passo o mês, observo, anotando. Que legal. E aí na conversa eu falo, esse mês você falou com fulano assim, você teve isso. E eu vou trazendo isso daí. Então eu faço exatamente o Olaf que você falou. Aí no final, esse fortalecer, eu acho que pode também ser colocado como falar sobre. Porque daí o que eu faço? Eu falo para outra pessoa. Você não acredita que o que o Ale fez para mim esse mês? Foi incrível, ele entregou um negócio. Eu falo para outra pessoa, ou na frente do colaborador, ou não. Porque, além de eu fortalecer na pessoa, eu também faço com que todo o comportamento da equipe também fale, caramba, se falou disso. Pô, isso é Eu legal. também então eu vou quero fazer que também. fale de mim dessa maneira. Multiplica o comportamento. Exatamente. Perfeito. Então eu tenho usado essa E as estratégia pessoas do têm uma Olaf. referência Legal. do, Mas do achei que incrível. fazer. Puxa, isso aí foi reconhecido. É legal, eu vou fazer também. Eu repito? Eu Óbvio. repito, eu vou Isso. fazer. Então vira esse círculo virtuoso, né? Sabe essa fofoca? Pode ser até um F de fofoca. Faz essa fofoca. Exato, uma Faça fofoca do bem, essa né? fofoca sobre o outro, das coisas legais que o outro fez durante aquele período. Então, eu trouxe isso já para uma estratégia, mas eu não faço por estratégia, porque eu de verdade acho que é uma coisa bacana. Tem que ser genuíno, né? Tem que ser do coração. Isso. É uma estratégia. Eu acho que não está errado a gente ser estratégico. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É nada errado ser estratégico. Isso não quer dizer ser falso. E tem uma coisa também de naturalizar essas conversas. Quando você precisa precisa apontar alguma coisa, em vez de chamar pra fazer um feedback, fazer esse dia a dia e conversando. Pô, e se fizer assim, se fizer assado? Pô, não gostei assim, vamos fazer assado. De uma forma naturalizada e rotineira, que não vai parecer, ele tá aqui pegando o que eu tô fazendo de errado. Não. Aconteceu, vamos fazer assim. Mas ter a nossa cultura também de fortalecer as coisas boas e equilibrar isso no 7-1, né? É mais natural. Eu acho que assim, ter o momento da devolução, do feedback, ou chamar pra sair, vem aqui, preciso conversar com você. Não pode formalizar, né? Acho que tem que ser natural, A exatamente o que você naturalização falou. é fundamental. E eu falei que eu odeio feedback e reafirmo, por quê? Porque hoje as empresas falam, não, eu tenho o dia do feedback. Não precisa ter dia do feedback. Se acontecer alguma coisa, ali fala na hora. É na hora. Exato. Se esperar o dia do feedback, a Tá, coisa já foi, já acabou. e a coisa deixa de ser factual e passa a ser pessoal. Exatamente. E aí é o problema. Esse é o problema, sem dúvida nenhuma. A gente tá caminhando pro final. Ah, Tá? A mas já? gente tem pelos uns 7 minutos. Eu tenho que tocar num assunto que eu acho que é importantíssimo, que é para falar do nosso público, que é o T&D, que tá ali muito acoplado ao RH, por enquanto. A gente sabe que tem algumas tendências, tem algumas coisas que a gente tem pensado que talvez mude esse board. E essas pessoas, elas, por estarem muito conhecendo os problemas, as crises, as mudanças que estão acontecendo, é como se elas tivessem sido esquecidas de também serem encantadas. Como que a gente faz para poder lembrar essa liderança que não dá para a gente tratar esse profissional de T&D e RH
como, eles já estão aqui mesmo. Eles já sabem, não tem problema. Eles são de casa. Sabe aquela coisa? Eles são de casa, até porque a gente sabe que existe ali um burnout muito oculto dentro desses profissionais. O que a gente faz para também encantar esse nosso pessoal? Boa pergunta, Elis. Aliás, tema para um próximo papo, né? Um tema espinhoso. Mas Tá dando gatilho neles aí. mas é verdade. Eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. A minha verdade, tá? Aliás, tudo que eu falei aqui é aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivencio nas empresas. Eu acho que o departamento de T&D não pode se sentir vítima. Eu vou falar como exemplo o CBTD. Muitos que estão nos assistindo já foram para o CBTD e conhecem os amarelinhos. Sim. Tem os amarelinhos, que são 220 amarelinhos. Tem os vermelhinhos, que são os coordenadores da BTD, que trabalham o ano inteiro na BTD, que são líderes desses amarelinhos. E lá a gente passa muito isso que você está falando. E aí eu vou trazer essa reflexão. É difícil quem desenvolve pessoas esperar a mesma coisa da sua liderança. Por quê? Porque o departamento de T&D tem o papel de desenvolver pessoas. E aí aquela velha história, chavão, que todo mundo diz, mas vou repetir. Coloque a máscara primeiro em você e depois no outro. Eu acho que o departamento de T&D, ele tem que ficar orgulhoso do resultado final. E ele buscar essa motivação. Porque se ele esperar de fora, ele não vai ter a entrega que ele tem para o outro do seu líder. Porque ele é o responsável por desenvolver pessoas. E aí o que eu acho? Sabe assim, a gente tem que ser... E aí de novo eu trago o Lee Cochrane, acho que falei dele umas 3 vezes aqui. O Lee Cochrane fala o seguinte: eu acho que a gente tem que liderar como uma mãe. Como assim, Lee? Qualquer problema que você tem na sua vida, pergunte para sua mãe, ela vai ter a resposta. Ele falava que quando ele era presidente da Walt Disney World, teve uma vez que ele estava com um problema com o executivo, abaixo dele, obviamente, e aí ele não sabia como resolver. E aí, num jantar com a mãe dele, falou: mãe, eu tô com esse problema aqui. E aí a mãe falou assim: você já conversou com ele? Aí ele falou: não. Então converse. Isso. Aí ele conversou. 1 mês depois, voltou num jantar com a mãe e falou assim: mãe, eu tô com o mesmo problema com aquele colaborador. Falou assim: talvez você tenha que demitir, não queira demitir ainda, mas precisa demitir. Aí ele demitiu. E aí ele falou assim: é importante liderar como uma mãe. Imagina só, o que eu quero dizer, o que ele quis dizer com isso, eu achei brilhante. A mãe, ela é firme. A mãe, ela educa. A mãe quer o melhor para o seu filho. A mãe vai deixar de castigo, a mãe vai cobrar boas notas. Mas a mãe vai defender. A mãe vai dar carinho. A mãe vai dar atenção. A mãe quer que você se alimente bem. Então, o líder, na minha visão, ou o departamento de T&D tem que ter esse papel. Só que assim, quem que retroalimenta a mãe? É quando a mãe vê o seu filho tendo sucesso. Quando a sua mãe vê o seu filho tendo boas notas. Quando a mãe vê o filho entrando na faculdade. Quando a mãe vê o filho tendo sucesso. Eu tenho certeza absoluta, eu sou pai. Eu falo de mãe, mas eu também pode ser pai. Tá? É que a mãe tem uma relação diferente com os filhos e eu sei disso. Mas, na minha visão, a mãe, ela não espera de fora que alguém venha abraçá-la. Ela espera o sucesso do seu filho. E acho que o departamento de T&D tem que ter isso. Ele tem que ter essa clareza do seu propósito, que é desenvolver pessoas. E quando você vê alguém crescendo na empresa, tá aqui, ó, o impacto das minhas ações na vida desse cara. É depois, quando essa pessoa sai da empresa, eu falo assim: Elis, você mudou minha vida. Elis, eu só cheguei a ser executivo dessa empresa porque eu participei daquele treinamento que você ofereceu. Igor, você como departamento de T&D, você fez com que eu me tornasse esse executivo maravilhoso e eu comecei como estagiário. Então, eu acho que o profissional do T&D tem que ter essa clareza do impacto que as suas ações têm na vida de cada pessoa. E aí, obviamente, isso acaba motivando mais para que ele continue fazendo o que faz. Porque se esperar de fora, a chance de não vir é grande. E tem uma coisa também, né, Ale? Porque a área de T&D também normalmente é uma... RH e T&D, eles são guardiões da cultura, né? E eles são transformadores dessa cultura, são provocadores dessa cultura. Então, se consegue enraizar uma cultura de cuidado dentro da organização, esse cuidado ele retroalimenta, ele circula na organização, né? Então vai chegar nele também de alguma forma. É um desafio, porque normalmente você está olhando o encadeamento para baixo, para os lados, né? E às vezes não chega em cima. A questão é esse olhar para cima, olhar para
pro círculo virtuoso disso. Que é a história do CBTD que acontece com os nossos vermelhinhos da nossa equipe. Porque os amarelinhos, eles têm um destaque. E aí muitos dos nossos vermelhinhos do CBD falam assim, puxa vida, né? A gente não tem tanto destaque quanto os amarelinhos, mas quando eles veem os amarelinhos brilhando, eles sabem que tem o papel deles, o trabalho deles o ano inteiro e durante o CBTD para que o amarelinho brilhe. E pra gente, aí depois de um certo tempo, uma maturidade, a gente descobre que quando o outro tem sucesso a partir de algo que você fez, para mim acho que é a melhor medalha que a gente pode receber. E assim, acho que quando a gente deixa o ego um pouquinho de lado e vê que o outro brilhou por algo que você fez, isso para mim é o maior retorno que existe para um ser humano. Ver que o outro cresceu, ver que o outro se desenvolveu, ver que o outro, enfim, você ajudou a melhorar o mundo a partir das suas ações. A gente começou esse episódio falando de como é que a gente encanta em momento de crise. Você trouxe que, olha, mantenha esse encantamento o tempo todo. Trabalhe com ele, porque a hora que vier a crise, ele vai sustentar esse momento. Já teve crise na Disney? Conta alguma fofoca pra nós aí, alguma coisa dessas crises que acontecem lá. A Disney passa por crise a todo momento. Então vamos citar uma última crise, grande crise, foi a mudança de CEO, né? Eles fizeram um processo de sucessão, o CEO assumiu, ele começou a mexer na cultura. Ele não durou 1 ano e meio, 2 anos, literalmente expulsaram ele. Num domingo, emitiram o comunicado, ele está proibido de entrar na Disney. Era o CEO, era a pessoa que... isso aconteceu há 2, 3 anos atrás. Aí o Bob Iger, que era o CEO anterior, assumiu a cadeira novamente, agora estão trabalhando num novo processo de sucessão, que ainda não definiram, ou não divulgaram, ao menos, qual será o próximo CEO. Mas foram muitas crises. Uma delas foi, por exemplo, 2001. O que aconteceu em 2001 com as Torres Gêmeas? O atentado terrorista, a Disney literalmente evacuou os seus parques e durante meses a Disney ficou vazia. Assim como na pandemia, 4 meses a Disney fechada. E a liderança teve um papel fundamental. O Lee Cockrell, que era presidente da Walt Disney World na época, em 2001, ele circulava nos bastidores olhando para cada liderado, você tá bem? Porque não tinha cliente no palco. E a Disney estava aberta, mas tinha 20% só dos visitantes que tinham antes do terrorismo. A mesma coisa na pandemia. Durante 4 meses, aí eu vou contar uma história pessoal pra gente finalizar. Eu sei, eu falo demais, gente, mas eu vou lembrando das histórias. Você fala de forma assertiva, não demais. Tira esse negócio da cabeça. O tempo, eu adoraria ficar mais tempo aqui, gente, mas é a última história que eu vou contar, eu prometo. Quando a pandemia veio, os parques fecharam. Em média, 3, 4 meses, um parque fechado. Imagina um parque Magic Kingdom, que tem ali seus 60, 70 mil visitantes por dia, ele ficou fechado. E depois de 4 meses ele reabriu só para quem tinha o passe anual, abriu de forma limitada, ainda com distanciamento, máscara e tudo mais, tinha medir a temperatura. E aí era difícil, né, ter essa relação distante como do antes você tinha uma relação mais próxima. Eu nunca esqueço, assim que eu voltei para um parque da Disney, eu sentei no restaurante com a minha família, eu, minha esposa e meus 2 filhos. E aí veio um garçom com máscara, tudo mais. E aí eu pedi um refrigerante, e eu vi que o refrigerante não estava gostoso. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, desculpa te atrapalhar, mas esse refrigerante acho que está sem xarope, você pode trocar para mim? Ele olhou para os meus olhos e disse assim, você não precisa pedir desculpas. Nós estamos há 4 meses esperando vocês voltarem. Uau. Isso para mim foi um aprendizado incrível, porque no momento de crise, claro que é difícil. Eu conheço alguns artistas, por exemplo, Circo du Soleil é outra empresa que a gente gosta de estudar em Orlando, e os artistas falavam isso, Alexandre, a gente sentia falta dos aplausos. E acho que ter esse contato com o público, aí tem a ver com o propósito, que é o que a gente falou no começo. Quando você tem ideia do significado do seu trabalho na vida do outro, as coisas fazem mais sentido. Então acho que essa é a lição final que a gente traz para responder a sua pergunta. Vamos fazer aquele momento? Opa! Momento Fala TD? Bora. Aquele que joga uma palavra e aí você se vira de assim, ó. Aí toma água aí, Rápido. que é rapidinho. Eu tenho algumas aqui, mas se você quiser mudar, você fica à vontade. Vai lá, Igor. Mas isso aqui nem eu sei. Próximo livro. Rapaz, que a gente agora 2 meses atrás. A gente quer saber já. Tá bom, próximo livro talvez vou falar sobre minha mudança para os Estados Unidos, que foi uma saída da zona de conforto. Então, para mim, acho que é algo que eu já tenho algo escrito, mas vou produzir aí nos próximos 2 anos. Tá vendo como tem? Tem, olha lá. Tá vendo como tem? Novidade. E tá vendo como você não sabia? E eu Não. fiz alguma coisa aqui pra saber no ar. CBTD.
CBTD é vida. Para mim, CBTD é o exemplo daquilo que eu acredito. É o maior case, e eu não construí isso sozinho, nós tivemos muitas pessoas, né? Essa cultura de encantamento foi construída a muitas mãos, e é orgulho. É quando olhar, terminar, ver que de fato aquilo que eu acredito, aquilo que ensino nos cursos das palestras, funciona de fato, se aplicar e colocar. E para mim o CBTD é o maior case disso. Ah, esse aqui eu vou mudar só um pouquinho. Tá bom. Tá escrito parque da Disney preferido. Eu vou fazer o parque preferido. Só pra te colocar em saia justa. Não tem problema nenhum. Boa. E vai ser um parque da Disney, vai ser o Disney Sea de Tóquio. É um parque da Disney que pra mim é o parque que mantém as melhores atrações e a melhor cultura. Eu tive o privilégio de ir já pra Tóquio 3 vezes e no Disney Sea, e pra mim é onde a gente consegue ver o melhor de tudo. Não só de atrações, mas também de cultura, de lugar, gente feliz. Então pra mim, respondendo sua pergunta, Disney Sea de Tóquio. Quanto você já foi? Você tem? Você lembra o número? Quantos parques da Disney você já foi? Eu já fui em todos os parques da Disney no mundo, São né? quantos? E são... vamos ver. São 4 em Orlando, são 2 são 2 na Califórnia, aí são 2 em Tóquio, 1 em Shanghai, 1 em Hong Kong e 2 em Paris. São 12 parques da Disney. 12. Tive o privilégio de ir nos bastidores de todos esses parques. Eles têm próximo? Eles falam em próximos? Falam, já tem um parque que vai ser aberto em Abu Dhabi, já está sendo construído, e dizem, não é oficial ainda, mas dizem, são fofocas, que será o primeiro parque coberto da Disney no mundo. Então eu estive em Abu Dhabi agora há 2 meses atrás, e eu vi lá onde a Disney vai construir, e lá em Abu Dhabi, por conta do calor, é impossível ter um parque outdoor, todos os parques lá são indoor, então é bem possível em 2027 ou 2028, enfim, daqui a alguns anos, não mais, talvez aí uns 5 anos, a Disney inaugure em Abu Dhabi o primeiro parque coberto da Disney do mundo. É a minha última palavra que não tá aqui. Igor Coso. Igor Coso, uma inspiração pra mim. Olha lá. Inspiração. Quando nós éramos crianças, o Igor era difícil, era aquele irmão Ele mais parece velho, briguento. mesmo, ele parece muito Ele é um briguento. doce, ele é um doce de pessoa. Mas quando a gente era mais novo, minha irmã e eu, a gente fala assim, o Igor era briguento, tinha que ser do jeito dele. Ele era mais durão, mas aí esse coração foi amolecendo. Hoje é uma grande inspiração pra mim, é um grande orgulho. Eu amo muito esse cara que tá aqui na minha frente. Ah, lá, tá vendo? Viu? Deu aquela emocionadinha? Eu queria uma lagriminha. Uma lagriminha, não, a gente tem. O que não é óbvio sobre você? Tipo, não dá pra saber isso do Alê. Não tá lá no LinkedIn, a gente não vê esse encantamento e tudo mais. O que não é óbvio? O que não é óbvio é que eu tenho paladar infantil. Olha só que loucura. Caramba. Aliás, não só paladar, e aí eu vou fazer um paralelo com tudo que a gente falou aqui. Acho que eu levo a minha vida como se eu fosse uma criança. Eu acho que o Igor me conhece bem. Eu levo muito a sério aquela história de que... Eu vou experimentando, eu vou tentando. Tem uma música do Reverb, uma banda brasileira, que aliás, coloca aí, depois que você terminar de assistir esse episódio de Fala T&D, chama assim, Se a Criança Que Eu Fui Um Dia. E aí tem uma passagem, aquilo mudou minha vida quando eu escutei pela primeira vez. Ele falou assim, se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, eu fiquei maluco. Eu falei assim, é isso. Quando criança, o meu sonho era ser palhaço. É verdade, eu tenho um áudio, aquela fita cassete, né? Meu pai perguntando pro meu irmão, pra minha irmã e pra mim, o que nós queríamos ser no futuro. E eu falei, meu sonho era ser palhaço. E eu descobri, não fui palhaço de fato, mas que talvez seria encantar o público, seria levar encantamento pro público. Hoje eu faço, de uma certa forma, isso de outra forma. Assim, eu falei do paladar infantil, levar a minha vida como uma criança, pra mim, é a história de ser um eterno aprendiz. E aí volta ao objetivo do T&D. O aprendizado é constante. Já que eu falei tanto do Lee Cochrane, e hoje para mim é uma grande inspiração, ele tem 81 anos de idade. Ele fala assim, eu leio todas as noites um capítulo de um livro. Todas as noites. Ou seja, no final de um ano, eu li 365 capítulos. E ele tem 81 anos de idade. Foi presidente de uma das empresas mais amadas do mundo. Ele poderia pensar assim, o que eu tenho mais para aprender? Nada, nem precisa mais aprender. Mas ele diz que isso mantém a mente dele viva, que mantém ele com significado para viver mais e melhor. Então, ser um eterno aprendiz, eu acho que seria um grande ensinamento que eu levo para minha vida e talvez você possa levar para a sua também.
Fala seu arroba aí pro pessoal te conectar. Meu arroba é @Alexandre Slivnik. Alexandre, se você colocar lá @Alexandre SLI, eu vou ser o primeiro que vai vir, que vou ali na lista. Mas Alexandre SLI é SLIVNIK. E aí, você falou, né? Igor Kozo, Alexandre Slivnik. É que meu nome é Alexandre Slivnik Kozo, o do Igor também. E aí ele ficou com Kozo, eu fiquei com Slivnik, eu fiquei com a parte mais complexa do nome, mas enfim. Ele gosta de complicar. Não, mas tem uma curiosidade, né? Já estouramos o tempo aqui, mas pra terminar. Eu sou ator formado. Durante 11 anos da minha vida eu fiz teatro. E a gente tinha que escolher, quando eu me formei, eu tinha que escolher um nome artístico. E eu confesso que o Kozo sempre me trouxe um certo bullying na escola por conta da sonoridade desse sobrenome. E aí eu evitei colocar o Kozo no meu nome artístico. Então, no meu nome artístico, quando eu fiz peças de teatro há 30 anos atrás, era Alexandre Slivnik. E aí eu acabei adotando esse nome artístico pro meu nome aí, nome profissional também hoje como escritor, palestrante, empresário e tudo mais. Valeu, Igor. Muito bom, hein? Tá vendo? Valeu, hein? Pra mim, valeu demais. Obrigada, Lê. Valeu, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês, de verdade. Fico muito feliz. Eu tenho acompanhado muito. Aliás, você tem muitos... Quantos? 159? Esse seu, 159, esse seu, e tem muito mais Muito que a gente mais. fez no CBTD. Pois é, ou seja, tem muito conteúdo bom. Então, acho que vale a pena você olhar aí no Fala TID. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês. Eu sou apaixonado pelo trabalho de vocês e foi uma honra, de verdade, estar aqui nessa mesa gravando com vocês hoje. Ah, que delícia. Valeu, Obrigada, muito bom, super hein? valeu. Ficou encantado? A gente ficou encantado. E, ó, leva esse compromisso, tá bom, TID? De você também encantar as nossas pessoas. Um beijo, até o próximo episódio. Valeu. Tchau.